Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, a partir do mês de outubro e seguindo para o mês de novembro, você tem um quadro de aproximação da chamada autoestação no Nordeste do Brasil. Na Bahia, as pessoas apreciam muito praias, rios, então é um período muito apreciado para esses lazeres aquáticos. Os cuidados que se deve ter são fundamentais nesse tipo de prática. Os cuidados que já começam em casa. Só que quando se fala de lazeres em águas, de maneira geral, você tem alguns pontos que são considerados críticos, são extremamente problemáticos. Essa questão da prática do banho, essa balneabilidade lúdica em rios, é muito problemático. Se fala muito da questão das praias, que é uma temática muito importante. Já comentei aqui em algumas oportunidades a importância de se acessar o site do INEMA para se avaliar quais são as praias que estão poluídas, contaminadas, infelizmente, grande parte ou a maioria delas, para se evitar expor a sua família para num quadro de contaminação, a praia contaminada. É fundamental, é importante. Mas há informações sobre praias contaminadas, assim como em algumas praias há estrategicamente localizados pontos com guarda-vidas. O grande problema surge com esses banhos de rios. Há locais que o acesso é mais difícil, não tem guarda-vidas, são locais que na verdade não são tecnicamente autorizados para o banho, para a prática do banho, para esses lazeres. São, na verdade, improvisos, só que é um improviso perigoso. Quando você está em um rio, uma cascata daquela ali, pode ter uma situação de uma chamada tromba d'água. Naquele local ali, o sol está aberto, não tem chuva, só que a montante, ou seja, rio acima, pode chover. E essa água desce em velocidade e pode causar um acidente grave, notadamente aquelas pessoas que se arriscam nas cristas e cachoeiras. Porque a cachoeira é um desnível abrupto, como se fosse um degrau no curso do rio. Então é perigoso, é complicado. A questão das chuvas, que nas partes mais altas do rio, a montante, e que traz essa tromba d'água que pode levar pessoas a acidentar ou até matar, realmente um quadro mais crítico, mais complicado. Só que tem uma situação que no Recôncavo Baiano chama a atenção, em várias situações. São as áreas de barramento, as barragens. No Recôncavo Baiano tem uma barragem gigantesca, o Lago da Barragem de Pedra do Cavalo, que iniciou sua construção no final da década de 1970 e o represamento aconteceu em meados da década de 1980, especificamente 1985, por aí. Se formou um grande lago, muito importante para o abastecimento de água, para a produção de energia hidroelétrica, só que as pessoas se arriscam demais, porque as áreas com barramento, você pode ter um desnível abrupto. O que é isso? Você pode se deslocar 2 metros à sua frente, só que esses 2 metros à sua frente podem significar um desnível de 3, 4 metros de profundidade. Você pode ter desníveis que são extremamente complicados. E o pior, outras questões são complicadas. Árvores que foram submersas, porque às vezes a barragem ela encobre parte da vegetação às margens do rio. Você pode ter árvores submersas, troncos de árvores. É uma situação completamente complicada. Infelizmente, há registros de vários sinistros que anualmente acontecem envolvendo a prática da balneabilidade lúdica, os lazeres aquáticos em rios, sobretudo nas áreas de barragens.
Então é um perigo, é muito complicado, né? O ideal é que em algumas áreas, por exemplo, dá um exemplo aqui, algumas áreas que as pessoas já frequentam com uma certa. Frequentam de maneira mais assídua, sempre tem pessoas ali. O ideal que você tenha algumas pessoas para orientar, por exemplo, ali na travessia da balsa de Cabaceiras para Paraguaçu para Santo Estevão, dois lados, você tem ali algumas orientações, talvez uma possibilidade de guarda-vidas. Só que o problema não é esse. Não adianta você ter um cuidado específico com esse ponto quando você tem uma vasta área que dezenas, centenas de pessoas fazem uso dessa prática e de maneira irregular, completamente complicada. Por exemplo, um exemplo de irregularidade é você entrar em uma água que você não sabe a profundidade que tem ali embaixo. E um equívoco muito grande é o excesso de autoconfiança. O cidadão é acostumado a nadar em piscinas, né, no clube, em clubes por aí, nada com muita eficiência e já ganhou até competições de natação, só que o rio é outra coisa, não é, cidadão? Muito mais água, uma dinâmica totalmente diferente, densidade da água diferente, a possibilidade desses obstáculos, uma questão de árvores e outros pontos complicados. Então, o excesso de autoconfiança é um fator importante do ponto de vista do agravamento da possibilidade de sinistros graves. Só que tem um outro problema também, o excesso de bebidas. Você encontra muitas das pessoas dessas com o som alto e começam a beber. Então você tem excesso de autoconfiança, excesso de bebida, excesso de comida, então, com uma bomba, um conjunto de problemas. Então, antes de você se arriscar em um quadro tão complicado como esse, pense na sua família, pense nas dores que a sua ausência pode causar às pessoas que você ama, sua mãe, seu pai, seus filhos, suas filhas, seus familiares, sua esposa, seu esposo, seus familiares da sua relação afetiva imediata, que serão duramente impactados por uma ação totalmente irresponsável. Procure um hotel fazenda, procure um local com piscina, procure uma praia que tenha, por exemplo, guarda-vidas. Se cuide dos seus, cuide das suas famílias. Essa é uma recomendação importante, porque, infelizmente, a imprudência tem contribuído para acidentes e sinistros graves, o que infelizmente entristece uma situação que entristeceu já muitas famílias. Mas esses exemplos tão dolorosos parece que não adianta, né, para convencer algumas pessoas que continuam adotando práticas perigosas. Saúde e paz, até a próxima.